Boa noite, pessoal. Boa noite porque eu tô gravando a aula Boa Noite. Então, eu não sei que hora vocês vão assistir, mas essa aula especificamente para vocês da NEJA, do CIEP 331. E aí, para facilitar na nossa organização e distribuição das aulas, da matéria, eu estou usando alguns vídeos. Esse vídeo, por exemplo, essa videoaula se refere à NEJA 13 e à NEJA 4, tá? Porque como estamos tratando na fase de texto, não vai ter diferença, né? Vamos falar um pouquinho sobre textos, tipos de texto. Então, não tem essa diferença assim, em relação a conteúdo, né? Para o 3 ou para o 4. Quando nós voltarmos para o presencial, aí alguns detalhes a gente acerta aí. Uma coisa que eu quero dizer a vocês, que é muito importante, é assim, para ninguém ficar desesperado, para ninguém ficar preocupado. Gente, nós temos clareza que essa forma EAD que nós estamos utilizando, né, EAD, ensino à distância, ela é temporária, obviamente, ela atende a essa necessidade do momento. Então, assim, nós sabemos, todo mundo sabe, eu sei, vocês sabem, a direção sabe, a Secretaria de Educação sabe, o governo do Estado sabe, todos nós sabemos que nem todo mundo tem acesso à internet, ao Google Sala de Aula, né, que nem todo mundo vai poder acompanhar. Então, veja só, nós não estamos, né, o ensino não se transformou em EAD. Tá? Então, eu estou trabalhando de uma forma assim que seja tranquilo para todo mundo. Tá? Ninguém ficar preocupado com nota, a gente não vai falar de nota agora. Tá? Ninguém ficar nesse desespero de nota por nota. Nesse momento, o objetivo é o seguinte: nós precisamos manter essa conexão com vocês, precisamos oferecer o conteúdo, né, para aqueles que têm acesso, mas nós sabemos que nem todos têm acesso. Então, é claro que tudo que precisar ser refeito, repassado na volta, nós vamos fazer, né, dentro do tempo que tivermos. O que nós não podemos é entrar na paranoia de que não, mas o colega não está tendo acesso. Não, nós temos clareza disso, tá? Então, assim, se você tem acesso e está perto de um colega que não tem, chame esse colega para perto de você, assiste as videoaulas juntos, participa das atividades juntos, faz junto, tranquilo. Se você tem acesso, não tem por que você não participar desse momento, né? E eu não tenho por que não oferecer esse conteúdo para vocês. Tá? Nós estamos na quarentena, que não é culpa de vocês, não é culpa minha, é uma situação nova para todos nós, né? Eu nunca vivi isso nos meus quase 30 anos de magistério. Então é uma coisa nova que vamos precisar lidar com ela. A quarentena é necessária, mas a gente precisa oferecer alguma coisa para vocês, tá? Então, mas com relação a ponto, isso tudo, fiquem muito tranquilos, tá? Nós vamos administrar da melhor maneira possível assim que retornarmos ao presencial, tá ok? Bom, sobre texto, nós temos na tipologia do texto, nós temos a descrição, a narração, a dissertação. Tá? No presencial eu cheguei a comentar isso, embora vagamente naquela aula de apresentação, mas falei. Então, quando a gente descreve alguém, né, alguma coisa, nós estamos fazendo uma descrição. Tá? Então, quando você vai falar de você mesmo, eu acho que eu cheguei a passar uma atividade que tinha a ver com isso, né? Que você tinha que se descrever um pouco, falar de você um pouquinho. Então, isso é descrição. Quando a gente vai descrever uma paisagem, uma praia, descrever a nós mesmos, tá? Descrição é isso, é um detalhamento. É como se você estivesse fazendo um retrato falado ou escrito, né? Daquela pessoa, ou daquela paisagem, daquela coisa. Tá? Narração é quando nós contamos uma história. Se essa história é real ou fictícia, não importa. Quando a gente conta uma história, isso é narração. Então, uma crônica, um conto, uma novela, um romance, isso tudo é narração. Tá? Narrar é você contar história. Não importa se essa história é real, se essa história é fictícia. A partir do momento que estamos contando uma história, estamos fazendo narração. Tá? Dissertação
é quando a gente defende um ponto de vista. Você defende esse ponto de vista e através de argumentos. Então vamos pegar um exemplo simples assim. Se você tem uma galera aí que é contra a quarentena, uma galera que entende que a quarentena é desnecessária, gente, a quarentena é necessária, né? A gente sabe que ela é necessária. Por mais que seja ruim para todos nós, ninguém está feliz em casa. Tá? Ninguém está de boa assim. Ah, não, mas os professores estão recebendo. Sim, nós estamos recebendo e por isso estamos dando aula, oferecendo essa aula nessa modalidade EAD. Né? Não temos por que nos recusar a fazer isso. Mas ninguém, gente, entenda que ninguém tem garantia de salário agora, porque a partir do momento em que o Estado começar a arrecadar menos, né, ele com certeza isso vai nos atingir. Todos, gente, todos, sem exceção, vai sair perdendo alguma coisa com essa pandemia. Claro que os informais, os que trabalham, que ganham aquele dinheirinho no dia a dia, né, cada dia ganha aquele dinheirinho para aquele dia, claro que esse pessoal é o mais prejudicado. Mas estamos falando não estamos falando, né, a questão da pandemia não tem a ver com, assim, perdas todos teremos, né, isso é um fato. Então torcemos para que não seja de pessoas, que seja de coisas, mas todos vamos perder alguma coisa. Agora, ela é necessária para a gente não morrer, tá? Porque se a gente entrar no processo de quebradeira de falência, nós vamos falir, nós vamos estar ferrados, mas nós vamos estar vivos. Então poderemos nos recuperar. Se morrermos, não terá jeito, né? Isso que eu acabei de fazer agora é um exemplo de argumentação, tá? Ou seja, qual é a minha posição, qual é a minha tese sobre a quarentena? É necessária. Então, se na minha opinião a quarentena é necessária, é fundamental para a gente não morrer, então eu sou a favor da quarentena. Essa é a minha tese. E os argumentos, né? Então eu vou defender essa tese através de argumentos. Por que eu sou a favor da quarentena? Porque, gente, pelo óbvio, precisamos viver. Com vida, a gente resolve o resto das coisas, né? Mas se morrermos, se nós tivermos um índice de mortalidade como na Itália, né? Olha que situação complicada que é, né? Então, ou seja, o que eu acabei de fazer, de construir uma argumentação. O texto dissertativo, a dissertação é isso. Você tem um ponto de vista e defende esse ponto de vista através de argumentos. Argumentos são os nossos porquês, tá? Tese é a nossa opinião e argumentos são os nossos porquês. Bom, a gente pode apresentar, né, uma argumentação, apresentar nossa opinião através de exposição. Nós podemos fazer uma exposição do nosso ponto de vista, dos nossos porquês, que é a argumentação. E aí nós temos várias possibilidades, né, na construção do texto. Aí nós vamos ter o texto científico, nós vamos ter o texto de legislação, nós vamos ter o texto jornalístico, nós vamos ter o texto religioso, né? Então, cada tipo de texto que a gente vai analisar, a gente precisa fazer uma interpretação dele. A gente precisa fazer uma análise dele. E para fazer essa análise correta, ideal do texto, a gente precisa saber o quê? Com que tipo de texto estamos lidando. Eu não posso analisar um poema da mesma forma que eu analiso um texto religioso, né? Embora no texto religioso possa haver poesia. Eu não posso ler um texto literário, um poema, uma letra de música, e interpretar do mesmo jeito que interpreta um texto científico, né? Então, ou seja, nós lidamos com o texto de acordo com essa realidade dele, né? Nós precisamos saber com que tipo de texto a gente está lidando. É a partir desse conceito do tipo de texto que estamos lidando que a gente vai fazer a interpretação ideal, tá? A interpretação correta, tá? Então, texto jurídico, jornalístico, o texto literário. O texto literário é o poema, é a letra de música, é aquele texto mais fofinho, digamos assim, né? O texto publicitário, né? Então, para cada tipo de texto, nós temos uma análise diferente. Quando a gente se mete a interpretar um texto sem se dar conta disso, a gente faz alguma bobagem, né? Como se fosse interpretar ao pé da letra aquilo que é literatura, tá? Então, eu vou colocar uma atividade aí que é uma interpretação. Então, vou colocar um texto, algumas questõezinhas básicas, interpretativas sobre esse texto. Eu só quero repassar, repetir aqui para vocês, que fiquem tranquilos, tá? Que aguardemos os acontecimentos e que tudo vai dar certo. O que é importante agora é viver, tá certo?